Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para a gente gravar mais um bate-papo do nosso podcast. E hoje com essa pessoa especial que é referência no Piauí, referência no Brasil, referência no mundo em harmonização orofacial, doutora Renata Lages. Vamos falar um pouco hoje de preenchedores e falar um pouco de harmonização, essa especialidade que modificou o curso da harmonização orofacial no Brasil. Falar um pouco aí das novidades, dos cursos, dessa pessoa que só tem a acrescentar na área de harmonização. Seja bem-vindo, doutora Renata. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Doutora Renata, vamos falar sobre preenchedores, né? Então, primeira pergunta que eu ia fazer, para que serve realmente os preenchedores? Então, geralmente eu costumo falar para o paciente que nós temos dois tipos básicos de rugas, né? As rugas estáticas e as rugas dinâmicas. Os preenchedores, eles vão devolver volume para aquelas rugas estáticas, rugas que existem muitas vezes pela deficiência de um tecido, né, de uma estrutura, por uma perca óssea, ou então pela repetição do dinamismo. Por isso se fala às vezes na toxina terapêutica, né? Porque ela evita a repetição do movimento que leva à ruga dinâmica. Então ele vem suprir o volume de uma ruga que existe mesmo quando o meu paciente está parado. E a idade ideal? Tem idade ideal para se fazer preenchedores? Depende muito da área, porque algumas vezes o preenchedor ele vem volumizar áreas de sombra e outras vezes ele vem para poder simplesmente empinar o nariz, volumizar a lábio. Então, eu comparo tipo silicone, né? O paciente quer colocar em qualquer Mas hora, a estética quando ele quer a estética, a né? pessoa Então, que... assim, quando o paciente quer estética, não tem uma idade. A gente geralmente fala assim, maioridade, né? Pelo senso. Agora, é claro que quando ele vem com o intuito, não de vir com aquele desejo que o paciente tinha de ter um nariz mais empinado, uma boca mais volumosa, né? Quando ele vem por conta de alguma área de déficit estrutural, que houve perca óssea, ou cujos coxins adiposos, eles atrofiaram e apareceu uma área de sombra, né? Agora eu já venho para o envelhecimento, então eu já vou tratar sequelas. E essa pessoa que não queira também exagero também, né? Que aí hoje em dia a gente tem a tal da pillow face, né? A síndrome de face de travesseiro, que se chama. Que ela é justamente pelos casos em que a gente tem exagero de preenchimento, né? Faces totalmente transformadas. Tá. E esses preenchedores, eles são todos iguais? Ou tem alguma diferença da utilização, do tipo que se usa, da composição de cada um? A maioria dos preenchedores, o preenchedor, na verdade, mais utilizado, por ser mais seguro, é o ácido hialurônico, né? Que ele é um preenchedor totalmente reabsorvível, tem uma duração média a depender da cadeia que foi incorporada a ele de crosslink, né? Que é como se fosse o que vai gerar ele ficar mais espesso, mais, entre aspas, grosso, espesso ou não. Ele vai ter uma duração média de 1 ano. Entretanto, existem preenchedores definitivos, como é o caso do metacrilato, do PMMA. E aí, os preenchedores definitivos, apesar de eles terem uma ideia ilusória de ser algo definitivo, a gente tem que pensar que a nossa face envelhece. Então, a estrutura óssea sobre a qual ele está, né, até o padrão de estética do paciente, ele vai mudar. Então, aquele preenchedor definitivo, ele nem sempre vai ser algo cujo resultado definitivo ele vai ser interessante para o paciente. Eu falei aqui na apresentação da doutora Renata Lages, que é referência no nosso estado, referência no Brasil e também referência no mundo. Isso, mas não é exagero. A doutora Renata já fez cursos, né, fora do país, já foi speaker, né, da empresa coreana de fios, né, inclusive já esteve na Coreia do Sul. Por isso eu citei, não foi querendo vangloriar a doutora e nem enaltecer mais do que o currículo dela já é enaltecido, né? E agora, Sérgio, a gente vai ter novidade, viu? A gente tá um produto novo pela empresa que está em vias, né, de conseguir a Anvisa. A gente já está começando os primeiros testes para poder escrever protocolos e vamos ter novidades chegando. É por isso que eu estou dizendo, a pessoa que é referência no Brasil. Doutora Renata, você falou aí do PMMA, a questão dos preenchedores. Ultimamente a gente viu muito na mídia a questão de uso inadequado, né? Ou então, me explique se realmente foi uso inadequado ou foi feito por profissionais que não eram habilitados, né? Que poderia exercer isso aí, ou as duas coisas, né? Não habilitado e uso inadequado, ou realmente foi ironia, vamos dizer, do destino, realmente foi
uma imperícia, ou então realmente um acidente que poderia acontecer com qualquer profissional, porque inclusive teve óbito de paciente, né, após realização de preenchimento. Então, principalmente na área corporal, e aí até saindo da odontologia, no qual se tem a questão, o brasileiro sempre foi conhecido pela questão do bombom, né, e tal, então assim, principalmente na área de glúteo, que o preenchimento requer maior volume de preenchedor, o que acontece? O pessoal às vezes exagera na quantidade de PMMA colocada. E aí essa quantidade ela não se torna segura algumas vezes. E por isso que infelizmente aconteceram algumas fatalidades. Já há algum tempo, eventualmente vem aparecendo na mídia, né, casos de pacientes com óbito em decorrência de algum procedimento como esse. E, claro, eventualmente, a gente vai ter profissionais que não eram qualificados para poder estar exercendo isso. É porque, inclusive, uma dessas profissionais que teve, paciente que foi a óbito, né, eu acompanhei a matéria, e ela tinha feito um curso, né, pela internet, online. Infelizmente, foi isso que aconteceu, né? Então, a gente foi o do peeling, né? Então, a gente teve uma paciente que aí foi se a gente pensar, até um procedimento que não seria tão invasivo, né, quanto um preenchedor, mas, por exemplo, o fenol, apesar de ser uma droga relativamente segura quando utilizado em uma determinada quantidade, né, foi utilizado por um profissional que ele fez todo o microagulhamento antes, então aumentou a permeação do fenol na pele do paciente, e aí, consequentemente, infelizmente, aconteceu essa tragédia. É porque, na verdade, a questão da dosagem é justamente que faz a diferença do remédio para a droga, e, né? e recentemente nós tivemos um caso de preenchimento na região glúteo mais recente que veio a óbito o paciente. Que óbito também, né? Então, e aí você vai, às vezes, atrás do profissional, e esse profissional, a maioria das vezes, não está habilitado, não é isso, doutora? Nesse caso, isso, nesse último caso, Sérgio, foi uma profissional que ela se dizia biomédica, não estava registrada no Conselho de Biomedicina, e aí depois ela foi justificar que tinha cursado, se não me engano, 2 períodos de medicina no Paraguai, algo do tipo. Isso aí fica a gente pergunta, que né? é da odontologia, o PMMA, ele é constituído à base do que todo graduando vê na odontologia, aquele pó e líquido da resina acrílica. Então, assim, ele tem uma matéria bem parecida com aquilo. Então, eu até digo muito para os alunos, imagina que a textura boa que aquilo tem, se né? passar no rosto, né? Para você ter como injetado na pele do paciente, né? E é aquilo que eu sempre falo, não se iludam, eu brinco muito assim, a cor de cabelo que eu tinha na época de faculdade, graças a Deus, você pode mudar. Porque a moda muda também. Então, assim, a gente envelhece as outras estruturas, o seu conceito de beleza, ele também vai se alterando, todo o contexto, o seu estilo de vida, de repente, aí você quer se adequar a outra coisa. Então, o definitivo, apesar de ser tentador algumas vezes, e principalmente para o paciente, em questão de pensar em bolso, né, que ele não vai ter que ficar fazendo investimentos a cada ano, mas o definitivo nem sempre significa que é o melhor. Por isso, o ácido hialurônico, ele é o melhor e mais seguro preenchedor existente no mercado. E serve também para a gente chamar a atenção aos pacientes, né? Hoje, para você que é paciente, não procure um profissional só por valores de procedimentos, de custo de procedimento. Porque o material que a doutora Renata compra, o material que o doutor fulano A, B ou C compra, praticamente são os mesmos materiais. A diferença está justamente você procurar um profissional altamente habilitado, capacitado, e você fazer com um profissional que não tem uma habilitação, não tem uma especialização, fez um curso básico, né, doutora? Atrás, né? E às vezes fez curso pela internet. Infelizmente é isso. Então, assim, não é tirando a responsabilidade, mas o paciente depois não vá ficar claro com que peso eventualmente podem acontecer. Pode acontecer problemas, né? sempre pode acontecer. Mas eu tiro muito, Sérgio, eu até comparo assim, aqui na escola nós já tivemos 47 turmas de imersão e 16 turmas de especialização. Então, se a gente imaginar que nós temos atendimentos de todas essas turmas, né, foram muitos pacientes que já passaram pela ABCD. E graças a Deus, assim, não que a gente nunca teve complicação, mas a gente teve hematoma,
de complicações repente, um totalmente ácido que está um previsíveis, pouquinho né? mais superficializado, porque o aluno está aprendendo a mão e acabou... São complicações Complicações previsíveis, previsíveis, né? fáceis de resolver, né? E Porque, passageiras. claro, e passageiro. Passageiras. Então, de certa forma, isso... Então, você que é paciente, antes de você realizar um procedimento, e eu aconselho isso, não só procedimento de harmonização, não. Todo e qualquer procedimento. Antes de você realizar procedimento com um profissional, e não só na hora de odontologia, doutor Renato, não é isso? Né? Na área médica, de uma forma geral, procure conhecimento de alguém que já tenha feito tratamento com ele. É porque Para saber, eu acho que saber cada vez mais... a experiência que essa pessoa teve, se foi realmente uma experiência agradável. Procure o certificado dele, se essa pessoa realmente é especialista na área. Olha, eu vou puxar Nós temos para cada minha vez área, mais né? doutores de Instagram, Isso, doutor. né? Nós temos doutores de Instagram. Então, assim, na minha área, uma especialidade em ortodontia, são 3 anos de especialização, doutor. São 3 anos de especialização. A doutora Renata sabe disso, porque ela também é especialista em orto. São 3 anos de especialização. É praticamente outro curso de graduação. Então, assim, ó, por mais que ele tenha feito um curso, ele diz assim, foi um curso ruim, A, B, tudo bem, mas ele fez 3 anos de especialização. Querendo ou não, ele teve um segmento de paciente, mensalmente, né? Ele tem noção de evolução do paciente, ele tem noção do como se faz a evolução do paciente. É diferente de um profissional que nunca fez um curso, que fez um curso de taipodonte, um curso de final de semana. Ou às vezes curso rápido. Ou curso rápido, eu lembro, né? Quando eu estava contigo, né? Na pós de horta, eu lembro que tinha alunos que às vezes faziam o curso de uma semana e achava que saiu especialista. Então, para você que é paciente, se atente a este fato. É muito simples, você pode entrar em contato. Você gosta de rede social, entre no próprio Instagram, no site do Conselho Federal de Odontologia. Lá tem a relação de todos os profissionais, de todos os especialistas do Brasil todo. Então, isso é muito fácil de você acessar. E isso aí você está se resguardando de que está procurando um profissional realmente habilitado naquela área. Que não é pouca coisa, é muita coisa, né, doutora Renata? E é por isso que eu digo a doutora Renata referência na área. Nós estamos aí, como você falou, são 46 turmas de imersões, mais 16 turmas de... Amanhã 47. começa 7. Então, são 47 turmas de imersões, né? E mais 16 turmas de especialização, né, doutora Renata? Então, assim, não é pouca coisa, é muita coisa. E geralmente 50 pacientes, né? É muita casuística, Então, a pessoa pode falar de propriedades, né, tanto de resultado, com propriedade dos resultados, pode falar de propriedade, com propriedade das complicações e das soluções do que realmente dá certo. O que eu vejo muito aqui, Sérgio, até aqui de forma específica na ABCD mesmo, né? Quando a gente começou ali tímido, nossa primeira turma de imersão, ainda não era especialização. Então, os pacientes vinham todos meio receosos ainda. O dentista está na harmonização, dá para fazer um botox e tal. E hoje não. Hoje a gente marca, vamos supor, se a gente tem 10 pacientes, a certeza é que vem mais do que 10, porque já trazem os amigos, já trazem porque aqui dá certo. Então, virou referência. Virou referência, graças a Deus. Pois é, mas isso aí a gente tem que ver que justamente que é feito com ciência, né? Não é feito de forma empírica, né? Então é feito com estudos, com muito estudo também. Não é, né, unicamente uma modinha, uma como moda, eu falo, né, porque doutora? muitas vezes o que a gente tem hoje, e eu acho, e falando assim de uma forma geral no mundo, é essa questão de vir uma modinha, aí todo mundo segue. Vou fazer. Aí vai todo mundo pra modinha. Aí de repente aquela modinha não era legal e pronto. Vamos para outra área agora. Então, é interessante isso, né? Quando a gente vai oferecer paciente. Foi a partir daí que surgiu a síndrome do pillow face, né? Pessoas que queriam literalmente transformar o rosto. A harmonização, se pensando, apesar de o ácido hialurônico ele ser totalmente biocompatível, né? É óbvio que ele não é exatamente igual ao nosso organismo, né? Então, assim, coloquei várias seringas e a gente teve o caso da Joelma no período da pandemia, né? Porque o rosto dela deu pillow face, inchou demais. E aí ficou aquele aspecto de face de travesseiro, por quê? Porque tinha muito preenchedor, teve Covid, teve uma queda da imunidade, e aí se exacerbou, e aí ela ficou... E todo mundo ficava, será que ela exagerou agora e fez mais procedimento? Será que foi só por conta do Covid? Na verdade, foi a junção. Porque se eu tenho muito preenchedor no meu rosto, quando eu tenho uma queda na minha imunidade, claro que eu vou ter uma exacerbação de uma resposta inflamatória.
e também a escolha do material. Mesmo materiais, né? Se eu for pegar todos os materiais que têm Anvisa, e é importante observar, porque muitas vezes existem profissionais que não trabalham com produtos que tenham Anvisa, o que acontece? Esse produto, mesmo ali dentro, eu tenho diferença em qualidade. Então, eu tenho produtos que eles vão desenvolver uma coisa que a gente chama de edema tardio intermitente pós-operatório, reação de ETIP. Então, eu fiz um preenchimento, mas fica sempre inchando aquela área, não fez só no pós-imediato. E aí, o ácido vai ser o fator etiológico ali, por conta de algum componente a mais nele, dessa resposta persistente de inflamação. Nesse caso, vai ter que removê-lo. Tá, e me diga uma coisa, doutora, quais são os problemas que o ácido hialurônico pode ter após a aplicação? O paciente pode ter. Então, pode ter desde problemas mais simples, como eu citei aqui. Às vezes, quando o injetor ele erra o plano de aplicação, a gente pode ter uma superficialização do ácido. E aí, a gente tem um fenômeno de luz que é chamado de efeito Tyndall, que ele acontece quando a luz ela incide sobre todo e qualquer gel transparente. E aí, vai refletir uma coloração azulada, roxeada. Então, o paciente fica com roxo que não adianta ele usar pomada para hematoma, não adianta ele colocar gelo, porque é um processo de luz, questão de luz. Nesse caso, o ácido tem que ser removido com hialuronidase. Então, totalmente reversível. Totalmente reversível, algo simples, né? Foi, às vezes, erro do plano de aplicação. Muito comum a gente ver isso na região de pálpebra inferior, de preenchimento de olheira, em virtude de ser uma área que eu tenho pouco coxinha adiposo, pouco bloco de gordura, e aí fica mais fácil de o ácido ficar superficializado. Então, nessa área, quando a gente vai preencher, a gente até aprofunda um pouquinho a mais para colocar por baixo do músculo, como se eu fosse ter uma camada a mais de proteção. Aí existem outros problemas, né? Então, além do efeito Tyndall, agora eu posso ter o quê? Eu posso ter caso, o principal risco do ácido hialurônico é quando eu penso em casos de necrose. E aí, o caso de necrose, ele pode acontecer, por quê? Porque o profissional não aspirou, e aí injetou dentro do vaso, e aí, consequentemente, deu embolia, parou a vascularização da região, e aí, consequentemente, inicia um processo de morte tecidual, necrose. Ou algumas vezes o profissional aspirou, mas algumas vezes eu brinco com os alunos assim, vocês vão aspirar e vão rezar uma Ave Maria. Que é para a gente poder saber que essa geração tão inquieta vai realmente esperar um tempo. A aspiração ela tem que ser uma aspiração longa, ou seja, puxar e eu realmente ficar ali 15, 30 segundos puxando o êmbolo para ver se não vem nenhuma aspiração positiva, se não vem sangue, né? E aí, às vezes, puxa um pouquinho e já injeta, não adianta muito a aspiração. Não adiantou nada. E aí, outros casos também pode acontecer o quê? Variações anatômicas. A pessoa aspirou, não veio sangue, eu não tive problema. Mas aí, o que acontece? Ela injetou. Mas aí, pode ser que eu tenha vasos muito fininhos. Isso acontece muito na região de glabela e de dorso nasal. E aí, o próprio peso do ácido, ele oclui o vaso. Não porque está dentro, mas por oclusão de peso, né? É como se eu pegasse uma sacola de plástico e colocasse a minha caneca. Certo? Ia fechar aquela sacola. Ou por alteração anatômica, que às vezes acontece em lábio. Eu até trouxe aqui um caso de uma paciente que foi uma alteração anatômica, né? Ela tinha artéria labial mais superficial. O injetor, ele aspirou, foi um caso que a gente ajudou a resolver, não foi aqui da escola, tá? Mas, assim, o injetor, ele acabou injetando, não tinha como o procedimento não foi feito guiado, habitualmente ele não é realizado de forma guiada mesmo, e aí a paciente ela iniciou um processo de necrose tecidual. Então, a gente começa a ver o que era um preenchimento de lábio, mas no qual eu começo a ter um pouquinho de perca de estrutura que vai subindo de acordo com o fluxo sanguíneo. Então, nesse caso, a gente precisa literalmente lavar com hialuronidase, porque aí a gente precisa remover. Aí o que a hialuronidase vai fazer? Ela vai fragmentar esse ácido hialurônico. Fragmentando o ácido hialurônico, ele vai ficar partículas menores, grãozinhos de areia, que vão conseguir passar pelo vaso sem gerar obstrução, certo? Nesse caso, a gente fez pertuitos, né, à distância, justamente para a gente não mexer mais nessa área, e a gente entrou com hialuronidase em toda essa região, para a gente poder ir tendo uma melhora. Para o paciente, a hialuronidase é um pouco desconfortável, porque ela arde, mas a gente conseguiu o que a gente queria, né? A resolução do caso. Paciente com a boquinha saudável, sem perca estrutural de tecido, Qual nem o tempo nada. de reparação? Então, o ideal é agir o quanto antes, né? Aqui a gente até demorou um pouquinho, porque eu não estava na cidade na época, mas, assim, o ideal, o primeiro sintoma de necrose, a gente poderia agir, mas, assim,
A gente aplicou hialuronidase, acho que com os 4 dias a gente teve essa foto, rápido, 3 né? dias. Então, relativamente rápido. Fizemos o último procedimento guiado. Então, a harmonização, assim como tudo da odontologia, ela tem que estar cada vez mais ligada à tecnologia. Então, a gente fez guiado com exame de imagem de ultrassom, para justamente a gente ter a certeza na última injeção da hialuronidase que a gente não teria mais nenhuma outra artéria que, de repente, ainda não estava iniciando o processo de necrose, né? Nenhuma outra área obstruída. Ficou bom, né? É bom que o resultado foi positivo. Sim. Tá. Então, Renata, você falou tanto da síndrome de pillow face. O que é essa síndrome da pillow face? Então, ela ocorre quando existe um exagero no preenchimento. Então, eu coloco muito preenchedor, tem uma verdadeira transformação da face, né? O que a gente teve até um período da harmonização que meio que todo mundo estava buscando isso, né? Buscando Aquelas pillow alterações. E aí, inevitavelmente, veio. Mas e aí isso vai gerar uma face que ela fica inflada. A pillow face, na verdade, é uma face de travesseiro que ela foi inflada demais por conta do exagero você sabe de que a pessoa preenchedores. fez a harmonização. Aquele que não tá... Atendi ontem uma paciente que ela falou isso. Enquanto eu puder mentir, dizer que a minha genética... A pillow face não dá pra né? Então, mentir. Mas o ideal é que cada dia a pessoa faça a prevenção, né? Faça mais cedo, justamente para deixar mais harmônico. Quanto mais cedo tiver... Eu sempre falo assim... Os resultados vão ser menos perceptíveis. Você tem que pensar... Eu tenho 39 anos. Então, foram 39 anos envelhecendo. Não dá para ir 1 hora ali de uma tarde eu reverter 39 anos de vida. Então, o paciente também tem que pensar assim, quanto mais cedo ele começa o seu procedimento, menos ele deixa juntar sequelas e, consequentemente, menos seringa ele vai precisar, né? Porque às vezes ele fala assim, eu vou deixar acumular sequela para valer a pena o investimento. Mas, na verdade, né, se você deixar juntar mais sequela, você vai precisar de mais coisa, é óbvio. E aí pode ficar mais artificial. Então, o tratamento preventivo, ele entra importante a partir daí. E aí cada um vai ter sua particularidade, né? Porque, assim, vai ter gente que começa a ter uma queixa principal em determinada área, outro. Cada um vai ter sua queixa principal. E aí a gente vai atendendo de forma individualizada. Você começou a mostrar uns casos aí, tinha mais? Tinha, então, nós temos casos que eu já falo assim, né, para não assustar também. Aqui era uma paciente que ela tinha PMMA, tá, na região, o preenchimento definitivo, ela tinha PMMA na região do bigode chinês. E aí tem uma particularidade, onde eu tenho PMMA, eu não posso perfurar, porque senão eu rompo a membrana que reveste esse produto, né, e aí eu posso iniciar um processo de necrose, ou seja, é um risco. Mas então, aqui... Então, o paciente tem que saber que... Ele tem que saber o que ele está injetando. E num mundo, eu diria assim, cada vez mais louco, né? Que o pessoal não pega o produto com Anvisa, não pega isso e aquilo. Eu acho que o paciente, ele tem que pedir a etiquetazinha do rastreável, os preenchedores vêm com... Ele tem que... Eu acho que isso gera... Porque hoje o pessoal compra muito da China, né? Pois é. Compra muito produto importado, viu, pessoal? Então, outro alerta aí para a população, você que está procurando profissional para fazer harmonização, a doutora Renata está dando a dica. Ó. Você pode pedir... Os ácidos, eles vêm com a etiqueta rastreável. Com as etiquetas, com o selo nacional, né? Da Anvisa, né? Às vezes o profissional pode estar usando produtos que são importados que não tem nenhum tipo de autorização para ser usado no Brasil e nem ao controle de qualidade brasileiro, né? Então... É importante isso aí. É validade. Né? Então, você pode pedir. Inclusive as toxinas também, né, doutora Renata? Sim, mas também. Eu falo do preenchedor, Sérgio, ele vem com as etiquetas em adesivo, vem com 3 etiquetas normalmente. Certo. Então, para ficar uma na ficha do paciente, uma extra e uma para você poder dar para o paciente, né? Então, assim, muitas vezes o paciente que tem PMMA, às vezes eles nem sabem o que tem. E aí parece atrativo, um produto bem mais barato e definitivo. Uhum. E aí, olha lá, ela tinha PMMA no bigode, mas ainda assim, com o processo de envelhecimento que os tecidos tendem a pitosar, a cair, ela acabou tendo bigode novamente. Então, apesar de ser um produto definitivo que está ali no organismo dela, o resultado não é definitivo. O produto é definitivo, e mas é o resultado isso que não o meu definitivo. paciente tem que entender. Eu costumo brincar assim, se eu imaginar até uma rinoplastia, né? For fazer com um otorrino, uma cirurgia plástica de rinoplastia, é definitiva. Mas com o meu envelhecimento, a minha fossa piriforme abre e o meu nariz vai cair. Então, o meu resultado não vai ser definitivo. E aí eu tinha um problema, ela queria preencher bigode chinês.
Mas eu não podia perfurar essa região que eu, profissional, poderia estar iniciando um processo de necrose tecidual aí. Então, a gente pensou um pouquinho fora da caixinha. A gente realizou um preenchimento no arco zigomático, que eu chamo de top model look, né? Que é justamente para que ele dê um ar de suspender o tecido dela. E aí, quando eu estou trabalhando à distância, eu suspendi o tecido, certo? Poderia ter feito também com fios faciar, né? Mas ela tinha a distensão do tecido, fez com que levantasse. Eu comparo muito para o paciente entender. Eu digo assim, imagina um vestido justinho que tu tens, e aí tu engordou. Quando tu engordou aquele vestido, mas tu quer cismar e ainda quer usar aquele vestido. E aí ele vai encolher, vai encurtar. É mais ou menos isso que acontece aqui, né? A pele era uma paciente bem magra, então a gente colocou um pouco de produto aqui e a pele teve uma distensão no sentido de levantar. Deixou de acentuar o bigode chinês sem eu ter que, né, mexer em loco. E aí, se a gente observar, o que acontece? A gente tem um aspecto bem melhor da paciente, que dá um aspecto mais... Tira o aspecto de face derretida. E hoje, com o Ozempic, né? A gente tem muita face Ozempic, aquele rosto derretido de quem emagrece de uma vez. Então, preenchimentos em áreas que a gente chama de estruturais, essa é uma área, é um preenchimento que ajuda também a tirar essa ideia, né? Essa ideia, né? Aqui a gente teve um caso realizado aqui na clínica escola. Ficou bom, né? Que muitas vezes o preenchedor ele serve como um mock-up, assim, digamos, para a pessoa que quer realizar uma ortognática ou que quer fazer alguma cirurgia e queria testar antes como é que vai saber ficar. Como é que vai ficar, né? Então, assim, a gente como ortodontista, né, vai olhar um perfil aqui, claro, que eu teria que trabalhar, né, avanço mandibular, o perfil do paciente não era legal. Não foi avanço mandibular, mas houve um preenchimento da região de mento, né, e de mandíbula. Aí você deu um resultado para ele de avanço mandibular, né? E aí ele, a partir daí, ele começou o quê? A ter uma ideia de como ficaria, para poder ver se aquilo lhe agradaria. A gente, rotineiramente, quando a gente faz isso no homem, eles chegam, se a gente observar, a maioria usa barbinha até para disfarçar, né? Um rosto Disfarça que mais, eles né? costumam chamar de um rosto mais infantil. Então, até brinco às vezes, você quer ficar mais cara de mal, né? Mais o rostinho mais quadrado. Então, aqui, claro, a seringa de preenchedor, ela vem com 1 ml. Então, quando eu penso que eu tenho que dar muito volume, tipo um caso desse, eu tenho que pensar agora em muitas ml. Então, eu penso em 15, 16, agora eu já saio um pouquinho da caixa. Renata, por que isso não vai dar pillow face, né? Não vai ser aquele rosto? Porque eu estou usando em área estratégica. E você está usando aí para preencher uma deficiência que ele tem, Pronto, né? então tudo vem de acordo com a necessidade e com planejamento executado. Sim, certo? mas aí deixa eu lhe fazer outra pergunta técnica também, né? Inclusive nós discutimos aí e nós sabemos que a diferença a dosagem é que faz a diferença, né? Então, a gente falou muito em dosagem, de quantidade. Um paciente desse vai usar muita e não tem um risco, não? Não, existe uma quantidade, certo, segura de até quantas seringas o meu paciente pode colocar anualmente. Do ácido hialurônico, Então, né? de algo em torno, um paciente de 60 quilos, mais ou menos, vai ser algo em torno de 30 e poucas seringas. Muita Então, coisa, né? eu ainda estou respeitando. Ninguém vai chegar nisso, certo? É muita coisa, né? Aqui é uma outra paciente também que dá ortodontia, né? Ortodontia também. E aí, ó que legal. A orto, por isso muito orto veio para harmonização, porque a gente foi treinado desde cedo a avaliar a face. Avaliar a face. Então, aqui é uma paciente que ela me procurou, na verdade, querendo empinar o nariz. Mas aí, como ortodontista, o que eu vi? Uma deficiência de queixo, né? Aquele selamento forçado do paciente, padrão 2. E eu fiquei naquela, vamos fazer queixo, né? E ela achava que não precisava. Então, a gente vendeu para ela 2 seringas de ácido hialurônico. Colocamos 0,4 ml no nariz, dei a empinada, que era o que ela queria. Mas aí, eu coloquei 1,6 ml no queixo. E olha só, como o lábio também, ele muda, né? Porque a gente não fez nada em lábio. Mas só o fato de eu ter avançado, de eu ter tido um preenchimento de mento aqui, eu melhoro a região do papo do paciente, né? Da papada. E o lábio também, ele relaxa, ele não fica mais com aquele selamento compressivo. Então, eu até brinco assim, não tem como o paciente não se casar com isso daqui, né? Porque dá um resultado magnífico. E o resultado imediato, né, doutor Renato? E o resultado imediato, né? Então, é o que encanta muitas vezes. Porque se fosse para dar um resultado desse na ortodontia, o paciente ia passar 3 anos. E aí ia para cirurgia. E aí tinha a orto, mas o tempo, então ele faz isso na sexta-feira, na segunda-feira ele está com o resultado dele
pronto, né? Sem o E pós-operatório, às senão, vezes serve para o paciente se empolgar, entre aspas, porque hoje em dia existem cirurgias também com próteses definitivas que podem ser colocadas. Então, comecei a colocar o queixo, coloquei de novo daqui a um ano. Sempre gosto desse preenchimento, é um preenchimento que me agrada porque melhora absurdamente o meu perfil, Verdade. certo? E aí, por que não, de repente, partir para a parte cirúrgica de colocar um preenchedor definitivo aqui, né? Doutor, você se encontrou na harmonização, né? Né? Eu fui da orto para harmonização. Não, você veio da prótese, né? Da Eu prótese fui da prótese pra para orto. orto. Com certeza que eu não gostava da prótese. E aí, a orto eu não largava, né? Tanto que eu fiz doutorado em ortodontia. E aí, na orto, eu comecei a sentir necessidade de pacientes que tinham hiperfunção muscular mais de um lado. Então, eu lembro de um paciente que me marcou, que ele estava perto de tirar o aparelho e estava reclamando que o plano oclusal dele estava inclinado, o paciente falando isso. E aí, quando eu ia olhar, ele tinha o depressor do lábio inferior mais forte de um lado do que de outro, e era força muscular. Então, a ortodontia não ia arrumar. Não ia resolver o caso dele. Aí a harmonização viria como um toalete. Eu brincava muito assim, né? Eu brincava até contigo. Falava assim, não, mas é só para um toalete. Eu não largo ortodontia. E hoje... Aí hoje você se encontrou na harmonização, né? Essa paixão. Porque, aqui a gente usou 0,4 ml de ácido hialurônico. Então, a gente tem o quê? Um nariz, né? Um pouco de queda. E aqui entra, Sérgio, quando tu me perguntaste, quando é necessário? Então, quando eu tenho sinais de envelhecimento, claro, quando eu tenho as áreas de sombra, mas se essa paciente, ela sempre teve a vontade de ter um nariz mais empinado, ou ela tem a vontade de ver como ficaria para pensar em operar, até muitas vezes eu faço isso e depois o otorrino me liga, o plástico. Renata, que área tu atuou? Porque aí o paciente criou coragem para cirurgia. Então, aqui a gente pegou e estruturou essa parte dela que não tinha estrutura, da columela. Então, aqui a gente colocou 0,4 ml de ácido só. Então, foi suficiente para dar esse resultado de empinar o nariz do paciente, né? Isso aí não tem idade, né? Não tem idade. Então, é o suficiente para o nariz do meu paciente ter um aspecto bem melhor, claro. Totalmente diferente. Né? Então, tudo isso eu acho... E, na verdade, às vezes, para quem conhece, convive com o paciente, né? Ele olha para o paciente e, assim, tem alguma coisa errada, diferente, né? Ele, assim, e às vezes ele nem sabe o que é. Mas ele não consegue usar, porque é tão suave, né? E dá uma mudança significativa nele, que mesmo quem está próximo dele não consegue saber o que foi que mudou, onde foi que mudou, né? Ele sabe que mudou alguma coisa, mas não sabe dizer o que foi. Mas aqui, isso é a harmonização, é isso. Planejada. Planejada. Né? Planejada. Aqui foi realizado na clínica escola, então foi realizado pelos nossos alunos nesse caso, tá? É uma paciente que ela queria um pouquinho a mais de lábio. Então, muitas vezes, isso daqui, gente, mexe demais com a autoestima do paciente. Então, muitas vezes eles fazem, a gente vai ter, né? Tem paciente que faz para poder se sentir bem mesmo. Passar um batom, né, professor? Para passar um batom. Então, aí lábio, a gente entra muito assim, porque tem paciente que tem aversão a preenchimento labial, justamente por conta desse lábio linguiça, salsicha, né? Que a gente vê hoje em dia. E aí, o que acontece? Tudo vem do planejamento. Porque é óbvio que se eu coloco produto demais, eu comparo muito com a barriga da mulher grávida. Eu não recebi um beta-HCG positivo e minha barriga virou uma barriga de 9 meses. A natureza é tão perfeita que foi tendo uma distensão, né, gradual daquela barriga. A mesma forma é o lábio. Se eu pego um paciente que praticamente não tem lábio, eu não posso enfiar um monte de preenchedor de uma vez, porque senão o preenchedor vai parecer aquela salsicha que a gente vê muitas vezes, né, de preenchimento labial que vira meme. E aí, o que acontece? O próprio preenchedor invagina depois, ele rotaciona, porque ele não consegue se acomodar aí. Então, muitas vezes, é muito mais interessante eu ir construindo, eu boto uma seringa, já deu algum lábiozinho, já melhorou. Mas eu ainda queria um pouquinho mais de boca, doutor, então vamos esperar a reticulação do produto desaparecer, o crosslink, para eu poder colocar mais e se acomodar. Quanto tempo? Geralmente, eu gosto de esperar 1 a 3 meses para estar colocando mais uma seringa, se ele desejar mais volume do que isso. Porque o que acontece, Sérgio? Naturalmente, nós temos ácido hialurônico no nosso organismo, nas nossas articulações, certo? E aí, por isso que ele se torna aquilo que eu falei, o melhor e mais seguro preenchedor existente do mercado. O organismo reconhece, né? Porque é algo nosso, nós temos, né? E aí, o que acontece? Só que a empresa, qual foi a ideia? O nosso ácido hialurônico, ele está a cada 24 horas se renovando.
que a empresa pegou? Ela pegou o nosso ácido hialurônico e juntou cadeias de ligação entre eles. Essas cadeias é chamada de crosslink. Eu comparo muito quando eu dou aula, que é como se eu estivesse colocando maisena no leite do menino. Se eu coloco maisena, ficou grosso. E aí, quanto mais cadeias, quanto mais crosslink, mais espesso é o meu material. Então, assim, apesar de eu ter um ácido hialurônico, né, a gente está aqui generalizando, existem inúmeras marcas, mas cada empresa, ela vai ter o quê? Ela vai ter ainda suas subapresentações. Cada uma vai ser, de forma bem grosseira, o quão mais espesso esse produto é, ou seja, quanto mais ligação de crosslink ele tem. É como se eu passasse a partícula dele numa peneira. Partículas mais fininhas ou partículas mais robustas. Claro que em algumas áreas, se eu quero um resultado delicado, a gente vai estar colocando partículas mais delicadas, que não sejam uma espessura tão grande. E aí vem outro erro também, muitas vezes, é da escolha inadequada do produto para aquela área. Porque não dá para dizer, é só ácido hialurônico. Eu quero mais grosso que deve durar mais tempo, né? Tem mais cadeia, mas não dá para eu colocar ele em toda a área, senão vai ficar grosseiro em áreas delicadas. Então, o meu planejamento, ele vai desde entender etiologia de cada área que precisa ser volumizada, né? Daquela ruga de queixa do paciente, quantidades adequadas e também o material, e qual a necessidade tipo do paciente, de ácido. Né? E a necessidade do paciente, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, até um bigode chinês, por exemplo, eu tenho que avaliar naquele bigode qual é a parte que incomoda o meu paciente, porque a gente tem aqui um triângulozinho, que é a fossa piriforme, que ela aparece por conta de uma reabsorção dessa forma óssea. Então, nessas áreas, o meu preenchedor ele tem que entrar, não é para que eu estou preenchendo? Para suprir o osso que reabsorveu. Então, nesse caso, o preenchedor ele tem que entrar lá profundo na área que houve reabsorção óssea. Já que ele quer suprir osso, ele tem que ficar lá embaixo. Mas se eu entrar com fluido, todas as estruturas em cima vão esmagar. Eu não vou ver resultado. Então, eu tenho que entrar com denso. E aí, se é a linha do preenchedor, a linha do bigode, eu já entro com preenchedor a nível de subcutâneo, mais superficial, porque eu não estou repondo estrutura óssea. Eu, na verdade, só quero devolver volume a uma área que está com suco em profundidade. Interessante, viu? Por isso que é bom de estudar, né? Tá certo. Acabou os casos? Sim. Pronto. E então agora, já que a gente acabou os casos aí, me fale aí, o que é que nós temos aí, já que nós estamos falando de preenchedores, nós estamos falando de estudo, de estudar, quais são os cursos que você tem disponível aí, para quando é que começa? Então, aqui na ABCD nós temos turma de imersão em harmonização orofacial. Esse curso é um curso básico para quem quer iniciar nesse mundo, né? Então, vai trabalhar com toxina botulínica, preenchedores, mas a gente já vai abordar preenchimento de áreas básicas e de áreas avançadas. A gente tem um que vai iniciar amanhã, mas nós temos já uma data com turma para setembro. Nós temos também curso de fios faciais, que é para trabalhar já tudo com fio, preenchimento. Esse de imersão é para setembro, a próxima turma. A próxima turma para setembro. Setembro. E aí, a gente tem o curso de fios, que a gente vai ter agora final de agosto, que ele é para a gente trabalhar preenchimento com fios faciais, não com preenchedor, né? Reposicionamento tecidual com fios faciais, bioestímulo de colágeno com fios faciais. Então, a gente vai fazer basicamente tudo com os fios. E temos nossas turmas de especialização. Que é o Master. Que aí é para quem realmente quer entrar, ver viver, tudo, né? Ganhar experiência. É um curso de 14 meses, então se a gente comparar com outras especialidades da odontologia, é um curso relativamente rápido. Com muitos pacientes, né? Com muitos pacientes, muita experiência clínica. E aí, no qual o aluno vai ver tudo, né? A gente até, a priori, era um curso de 12 meses, mas com tanta coisa que sai toda hora da harmonização, a gente acabou estendendo um pouquinho mais. E temos também um outro curso rápido, que é o curso de bioestimuladores e bioregeneradores, que é abordando o que a gente tem hoje de mais moderno dentro da medicina regenerativa, que a gente chama, que é justamente buscando faces naturais. Então, a gente aborda PDRN, exossomos, bioestimuladores líquidos, sólidos, tecnologias de bioestímulo. Então, tudo que pode ser feito para ajudar a estabilizar o processo de envelhecimento, para manter o paciente, né, mais tempo naquela idade. Pois pronto, pois ótimo. Muito obrigado aí pelas informações do curso, né?
Então, nós temos turmas aí para agosto, setembro, né? A gente tá sempre. Eu brinco todo final de semana. Todo final de semana tá eu aí. tô por aqui em Os alguma cursos aí turma. com muitos pacientes, vai sair com a casuística muito boa, vai sair com mão, vai aprender realmente o paciente, justamente para você dar o melhor para os seus pacientes. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez nosso bate-papo aqui super enriquecedor com a nossa doutora Renata Lage, né? E espero contar novamente com a sua presença aqui para a gente falar novamente em breve, né? De harmonização orofacial. Então, muito obrigado, doutora Renata, e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço.